É com muita alegria que nós vamos entrar em sua casa, em seu lar, para juntos fazermos o melhor, passarmos esses momentos de oração. É uma graça muito grande a gente poder parar uns minutinhos e entrar em contato com o nosso Deus. Então nós vamos dar início rezando o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz o Papa Francisco em seu documento: a história da salvação realiza-se na esperança, para além do que se podia esperar através de nossas fraquezas. Muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa parte boa e vitoriosa, quando na verdade a maior parte de seus desígnios se cumpre através e apesar da nossa fraqueza. Nós, neste momento, vamos rezar juntas, se vocês nos acompanhem, a oração da fraternidade. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por nos concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia algum caminho, quem é bom e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Então, neste momento, nós vamos colocar as nossas intenções e daremos um tempo para quem nos está assistindo e participando a também colocar as suas intenções. Pelo Papa Francisco, principalmente pela viagem que fará daqui uns dias, pelas atividades nas comunidades, pelos jovens e as jovens que querem seguir a vida religiosa,
e tenham essa coragem de seguir, de renunciar àquilo que vivem hoje. Pelos nossos cooperadores, pelas mulheres que ontem comemoramos o seu dia, por nós mulheres, os doentes que se encontram nos hospitais e nas famílias, pelos agentes de saúde, os que se encontram nas ruas sem um lar, pelas pessoas que pedem nossas orações, pela família Vieira da Silva, que pede também nossas orações, pela Janaína, para que Deus dê saúde a ela, os desempregados, famílias que perderam seus entes queridos nesse tempo de pandemia. E vamos ter esse momento que cada um pode colocar também as suas intenções para esse momento de oração. Então vamos nos preparar para ouvir a palavra de Deus, que Ele vai nos dirigir esta tarde. Então podemos acompanhar com o Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus 18, de 21 a 35. Então, ouçamos com atenção. Palavra de Deus ouvida, a verdade que nos liberta, que nos chama a nova vida, nos educa e nos converte. A palavra de Deus ouvida, a verdade que nos liberta, que nos chama a nova vida, nos educa e nos converte. Então vamos todos vocês acompanhar a leitura de hoje, 18, em Mateus, de 21 a 35. Então Pedro se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão se pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que decidiu acertar as contas com seus servos. Começando o acerto, apresentaram-lhe que um devia 10.000 talentos, dado que ele não tinha como pagar esses talentos. Dado nesse momento que o Senhor ordenou que o vendesse a sua casa, vendesse seus filhos, sua mulher e todos os seus bens para pagar a dívida. Mas o servo caiu aos pés do Senhor e suplicava-lhe de joelhos: Tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei tudo. Então o Senhor encheu-se de compaixão por esse servo e soltou o que lhe perdoou a dívida. Ao sair, tal servo encontrou um companheiro
que lhe devia 100 moedas de prata. Então o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que deve. O companheiro, caindo a seus pés, lhe suplicava: tenha paciência, eu lhe pagarei. Mas o outro não quis saber. Foi e mandou prendê-lo, até que pagasse a dívida. Quando seus companheiros viram o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que lhe tinha acontecido. Então o Senhor chamou o tal servo à sua presença e lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei toda aquela dívida, porque você me suplicou. Não devia você também ter compaixão de seu companheiro, como eu tive compaixão de você? E enraivecido, seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse a dívida toda. Assim também será com vocês, o meu Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos coloca diante de dois maiores desafios da convivência humana, isto é, a necessidade de perdoar sem limites. A pergunta de Pedro a Jesus: quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Pedro está sugerindo ao Mestre qual deve ser a resposta, pois não pergunta simplesmente se deve perdoar. Por isso, parece óbvio, mas quer saber qual é o limite de perdão. Mesmo que não pensemos assim, como expulsou Pedro, em termos de matemática, muitas vezes agimos dessa forma. Estamos dispostos a perdoar, mas condicionado pelo nosso modo de raciocinar, segundo a nossa justiça, não conseguimos perdoar sempre. O perdão é um dom divino, ultrapassa todos os cálculos humanos. O interessante é que Pedro não pergunta se deve perdoar se alguém lhe pede perdão. Quando pedimos perdão a Deus, não somos sujeitos principais, mas nos tornamos objeto da sua misericórdia. Portanto, só é possível crer no perdão de Deus e por isso lhe pedir perdão, porque também nós damos perdão. A misericórdia de Deus para conosco não tem limites, nem se esgota. Só que ela nos constrange a orientar toda a nossa vida por ela. Caso contrário, desprezamos o perdão de Deus, tentamos a perdê-lo. Então, a misericórdia de Deus para conosco não tem limites, nem se esgota. Só que ela nos constrange a orientar toda a nossa vida por ela. Caso contrário, desprezamos o perdão. A graça de Deus não é uma graça barata, mas exige de nós compromisso de sermos agente do perdão e da reconciliação.
O Evangelho de Deus hoje pretende dar diretrizes de como as primeiras comunidades cristãs, também nos dias de hoje, podemos ajudar a construir uma sociedade alternativa em que o perdão prevaleça sobre a dominação e a pirâmide do poder opressor. O perdão é a expressão maior do amor. É aceitar e querer bem o próximo, assim como ele é, e agir como Deus, a exemplo de Jesus. Sem perdão, não existe vida fraterna, vida conjugal, vida de família ou vida comunitária. A falta de perdão leva a muitos sofrimentos, doenças, provoca uma vida azeda e estressante. Só o perdão alivia e restitui a alegria. Podemos ter certeza que o nosso perdão não tem limite, nem data ou tempo para acabar. Devemos amar acima de qualquer orgulho, pedindo perdão e perdoando quando necessário. Pedir perdão e perdoar é a receita para um bom relacionamento dentro do projeto de Deus, para a nossa vivência aqui nesta terra. Perdão é o ponto alto da nossa oração. E dom da oração só pode ser recebido por aqueles que estão em consonância com a paixão de Deus. Compaixão de Deus. Portanto, não basta apenas a comunidade se reunir para rezar o Pai Nosso, mas a comunidade só estará reunida de verdade porque reza, isto é, no seu compromisso de fazer o reino de Deus acontecer através do perdão dado e do perdão recebido. Então, o Evangelho de hoje é muito forte, né? Muito expresso, porque é o perdão que é o maior ato de amor. Então, continuando a falar de Marcos, né? Na semana anterior, nós falamos que Marcos é visto como um historiador e um teólogo. E ele, Marcos, não é como os outros evangelistas, né? Ele esconde um pouco mais a identidade messiânica de Jesus. Isso nós falamos na semana passada. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais de Marcos, para a gente tomar um pouco mais de conhecimento. Então, o Evangelho de Marcos, ele retrata a morte de Jesus como um sacrifício expiatório pelo pecado. Então, quando a cortina do templo se servia como uma barreira entre a presença divina e o mundo profano, quando acontece de Jesus estar sendo crucificado, esse momento é rasgado, eu diria, ele se abre de uma maneira colocando que o que era separado, o que era dividido, o humano do divino, se torna, então, cortada essa relação de divisão. Então, nesse momento, o homem e Deus se unem um pouco mais. A única menção explícita do significado da morte de Jesus ocorre em Marcos 10, 45, capítulo 10, 45, que diz, onde Jesus diz que o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido, para servir, mas para ser, vir e viver no resgate de muitos. O autor deste evangelho
também fala da morte de Jesus por meio de metáforas, como a do noivo que parte. Está em Marcos, capítulo 2, versículo 20. Do herdeiro rejeitado, né? Aqueles irmãos que rejeitam o próprio irmão, que está em Marcos 12, versículos 6 a 8. Ele vê também Jesus como um cumpridor da promessa do Antigo Testamento, que está em Marcos 12, 10, 14, 21 e Marcos também em 14, 27. Então, são momentos assim que Marcos descreve muito a vida de Jesus, uma vida de sofrimento, de abnegação. O Evangelho de Marcos tem sido chamado de uma história que relata a paixão, sofrimento, morte de Jesus. Então, é um evangelho que ele descreve muito a vida de Jesus, uma vida de renúncia constante. Momentos assim que desde o início até o fim, Marcos coloca Jesus que vive uma renúncia contínua. Então, quase metade de Marcos é dedicada aos ensinos de Jesus sobre o Messias sofredor. Então, é um Jesus que viveu muito no sofrimento. E esse sofrimento também ele descreve que os discípulos deviam se submeter a esse sofrimento. E o terço final é dedicado à última semana da vida de Jesus na terra. Portanto, ele vem descrevendo toda a caminhada de Jesus diante de muitas renúncias, de muito sofrimento. E a primeira metade é que chega ao clímax com o reconhecimento de Pedro, quando Pedro diz para Jesus: Tu és o Filho de Deus. Né? Ele se declara assim de uma maneira muito aberta, coisa que até então era muito oculto. E assim ele expressa, né, a sua expressão de que Jesus é o Filho de Deus. O que Marcos ensina muito? Ele ensina muito os milagres de Jesus. Ele não ensina tanto a parte de teologia, mas a parte dos milagres que Jesus realizava. Para aqueles que aguardam a volta de Jesus, nenhum outro tema tem significado especial. Porque é aí que a gente vê a vida, a abnegação do próprio Jesus Cristo. Então, no Evangelho de Marcos, o tema do grande conflito, isto é, o conflito entre o bem e o mal, entre o bem e o mal. É evidente o começo, do começo ao fim. Jesus está sempre, constantemente na batalha entre a força do bem e a força do mal. Próprio Satanás, né? E nós vemos isso aqui em Marcos, o capítulo 1, versículos 12, 13. Também da parte dos endemoniados, com força da natureza. É aquela citação de Marcos 6, 45 a 51, quando ele anda pela água, que os discípulos estão distantes no mar, e eles acham que era um fantasma. Até aí havia aquela falta de confiança e de fé dos seus discípulos. Também a sua parte em família, quando ele chega com todos os seus milagres, sua atenção ao povo, os próprios mais próximos dele dizem: mas ele está alucinado, ele está fora dele, não acreditam no que ele fazia. Então veja como Jesus vivia num transtorno contínuo daquilo que ele realizava, daquilo que ele pregava, daquilo que ele curava. Todos acreditavam e ao mesmo tempo não acreditavam. Então esse evangelho nos avisa que o discipulado de Cristo, especialmente ao final dos tempos,
significa sofrimento e conflito. Isso é o que Marcos descreve na vida de Jesus. Portanto, em meio disso, devemos vigiar, sermos vigilantes. E isso está no capítulo 13, versículos 37 de Marcos. Nós sermos muito vigilantes. Como Jesus foi vigilante em toda a sua vida. Ele evitava de estar mal, fazendo mal, só fazendo o bem a todos e pregava só o bem. Então, que nós possamos também reconhecer tudo isso em Jesus e nesse tempo de Quaresma, a gente também ter a sua possibilidade de realmente sentirmos aquilo que eu sou hoje, eu posso mudar, eu posso modificar, assim como Marcos ensina no seu Evangelho, tá bom? Que nesse momento nós possamos parar um instante, nos refletir um pouquinho mais naquilo que ouvimos do Evangelho de hoje e também essa explanação sobre um pouquinho da vida de Marcos. Paremos uns instantes. É muito bom a gente ter esse momento de parada, né? Ter essa coragem de parar, ouvir a palavra de Deus, assimilar essa palavra de Deus na nossa vida, que é muito importante, e não só importante, como é necessário para nos abastecermos espiritualmente, termos uma vida mais legal na vida de Cristo Jesus, né? Então, que nós possamos, nesse momento, ter presente que a palavra penetre na nossa vida e que nós possamos vivê-la. Como nós estamos, então, na festa, comemorando a festa de São José, que inicia a novena amanhã, nós vamos fazer a oração que o próprio Papa Francisco fez para o ano de São José. Rezemos. Vocês nos acompanhem, por favor. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos encontramos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis. Junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós vos pedimos, ó Pai, o protetor de nossa vida. Rogamo-vos a graça de vivermos e morrermos no amor a Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor, ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor.
Nós vamos agora trazer presente também o nosso fundador, né? Padre Tiago Alberione, um homem da Eucaristia. Então eu vou ler nesse momento um pensamento dele. É coisa importante um período de reflexão e de exame, fixando o pensamento e a oração sobre nós mesmos. Vou repetir esse pensamento, ele cai muito bem nesta época para nós. É coisa importante um período de reflexão e de exame, fixando o pensamento e a oração sobre nós mesmos. Dizer de Padre Alberione. E agora, neste momento, estamos finalizando este nosso encontro com Jesus, com Maria e com São José também, né? Então, nós agradecemos a Pascom, a Simone, que está sempre disposta a nos ajudar, e todos vocês que rezaram e acompanharam conosco este momento de oração. Obrigada de coração. Agora, um recado de novo. Convidamos você para fazer sua oferta para a nossa paróquia, que é um gesto de amor, doação e gratidão. Temos na tela, Telecode, ou você pode ligar no telefone da paróquia, 3325-5082. Então, neste momento, esperamos todos vocês para a próxima terça-feira, nós estarmos juntos novamente para fazer esse momento de oração. É um momento de graça, de força, que nos anima na caminhada, né? E que Jesus, bom pastor, nos ajude a vivermos a graça e esperança, se Deus quiser, para dias melhores, né? Então, nós queremos desejar a vocês, ou melhor, deixar a vocês o nosso abraço fraterno e uma boa noite, e fiquem com Deus.